Fala pessoal, estamos de volta ao Quinta Essência. Eu sou Ian Guilherme e hoje estamos dando início ao segundo episódio. Estamos com convidados para lá de especiais: Pedro Gustavo, Israel, Jonathan Trajano, José Lucas e Rian Gabriel. Eu sou Sayaka Caroline e a pauta de hoje tem bases na sociologia. Iremos discutir sobre arianismo. Bom, antes de começar, o que foi o arianismo? O arianismo foi a ideologia que se apropriou de ideias nacionalistas. O ponto principal foi Hitler, que passou até a ser cultuado como um super-homem. A superioridade da raça ariana foi biologicamente pertencida ao povo alemão, e eles acreditavam que raças inferiores deveriam ser dominadas. Não podemos esquecer também que estamos com um novo formato. Bom, fiquem com o podcast. Essas serpentes não são flor que se cheirem. 19 bilhões de serpentes divididas em 10 mil nações à beira de uma guerra global por causa de... raça! Isso não é hilário? Dá pra imaginar uma serpente racista? Aí sua cobra, eu te odeio porque você é uma jararaca. Puta merda, você não tá rindo? Ah, você tá morrendo. Inicialmente, arianos eram povos da Ilha Antiga e sua língua era chamada ariana e se referia à etnia. Desde o início, eles eram divididos e únicos. Aí depois eles se espalharam, se misturaram com outros, e não eram mais considerados puros, pois se misturaram biologicamente. Era onde as pessoas estavam, os judeus eram todos reunidos naquele local, né? Que é uma área muito grande. E dali eles eram eliminados por grupo. Eles entravam lá na câmara de gás. Não, eles juntavam todo mundo, crianças, velhos, não, pois é, mas eles eram eliminados por grupo, porque não tinha como eliminar todos de uma vez, né? Então eles eliminavam por grupo, aí juntavam o quê? Os aleijados fisicamente, cegos, também tinha negros, principalmente os judeus, né? Claro. Tinha também pessoas de outras raças que eles não consideravam pessoas de bem, né? Foi nesse negócio aí de não considerarem pessoas que eles desenvolveram bastante na ciência. Eles desenvolveram bastante a ciência dessa forma. Eles consideravam os judeus como ratos. Assim, eles poderiam fazer vários experimentos científicos, assassinando eles e tirando os olhos para ver se era possível mudar a coloração dos olhos. E eles avançaram muito na ciência porque eles conseguiram pesquisar mais sobre o corpo humano. Exatamente. É um livro muito bom, Maus, que mostra os judeus como sendo ratos, só que de forma muito mais poética, é muito forte esse livro. Então, isso tudo que aconteceu do Hitler foi, bom em uma parte? Em parte, ajudou no desenvolvimento do país, né? Mas não foi justo ele ter feito isso com essas pessoas. Tipo assim, a Alemanha, né, depois ela estava numa crise econômica gigantesca. Aí o Hitler entrou no poder por causa do partido dele. Ele ganhou muita fama no partido nazista. Aí quando ele entrou no poder, ele falou: vou instaurar o poder nosso. Ele começou a pegar esse ponto para poder fazer o seu crescimento. Primeiro ele foi alimentando as pessoas para poder ganhar força no poder, certo? Para poder fazer isso, porque ele sempre estava com isso na mente para poder eliminar essas pessoas, para ele poder crescer o seu país, porque ele via porque o seu país, essas pessoas, para eles, atrasava, certo? A evolução do país. Exatamente. E não foi só guerra, e foi outro tipo de guerra, porque não foi só guerra, como é que se fala? Bélica, foi guerra política, propaganda. Porque tanto que nessa época começou a voar aquela frase, se contar uma mentira várias vezes era verdade. Começou com a propaganda dos nazistas e dos americanos, ele falando mal do outro. Tanto que na época o Holocausto ele era considerado uma farsa, fake news. Só depois descobri que era verdade o Holocausto. Exatamente. Aí também ele queria... Tanto que é crime hoje em dia você afirmar na Alemanha que o Holocausto foi uma fake news. É crime. E lá no começo lá também, ele queria aplicar um golpe. Ele queria aplicar um golpe... Vocês sabem aí em que ele queria aplicar esse golpe, cara? Que agora eu não estou lembrando. Mas ele queria aplicar um golpe e esse golpe não deu certo. Ele estava numa cervejaria lá e falou que queria já fazer isso com os judeus e tal. Aí ele queria aplicar um golpe
mas não deu certo. Aí o que que aconteceu? Ele foi para prisão, foi preso. E lá na prisão, ele começou, aí que surgiu, ele começou a escrever o seu primeiro livro, certo? Que esse livro foi vendido em alguns países, mas outros países também não quiseram que esse livro fosse para frente, não aceitavam no seu país. Você quer falar? Assim, um ponto importante sobre o Holocausto foi o grupo SS, que foi um grupo importante para eles, porque eles pegaram a maior parte do trabalho sujo, eles que exterminavam as pessoas, e eles eram muito respeitados, eram muito conhecidos, que eles levavam as pessoas e as crianças, que também é outro ponto importante, que os arianos, eles costumavam sequestrar crianças como uma forma comum de desenvolver a nova sociedade. Eles sequestravam crianças de vários países, como a França e outros locais, e elas tinham que ter a característica loiras, dos olhos claros, sempre, porque era a sociedade perfeita. Os arianos, uma coisa engraçada sobre eles é que o Hitler e os alemães nazistas na época, eles tinham muita base na Antártida, porque eles pensavam que a raça ariana era meio que uma raça alienígena, superior aos outros. Aí o Hitler teve base lá para meio que estudar a vida alienígena, sendo que não deu certo. Como foi que eles influenciaram na política? Eles não apenas influenciaram na política, eles criaram uma política desde o início para combater aquelas pessoas que não eram dignas de viver na sociedade e que não tinham moral nenhuma para viver na sociedade. Eles também combatiam os comunistas, que eles não tinham a menor afinidade com eles, e o que eles mais queriam é exterminar os comunistas, que eram o oposto. Hitler não só odiava os judeus, como também os himalaias e os indianos e os árabes. Aí, em todas as culturas, tem um símbolo da suástica, que é um símbolo que representa algo bom, um bom sentido, como sorte ou outras coisas. Aí o Hitler, como forma de vingança, né? Ele pegou esse símbolo, inverteu um pouco e fez o símbolo dele. Que hoje em dia é considerado símbolo de ódio, né? Porque é o nazismo, conhecido todo mundo. Por que a gente tá falando muito de Hitler? Porque simplesmente Hitler foi a figura mais importante desse nazismo, né? Desse século que é do século XX, que é o nazismo, né? Então isso foi muito cruel que ele fez. Uma coisa engraçada, Hitler não era puramente alemão, ele não tinha traço, ele não era loiro. Ele foi registrado. E tinha negros, sabia? Negros que eles eram no exército lá. Pegando um ponto. Eles eram puro alemão, só que eles eram negros. Um ponto. E tanto que ninguém sabe muito sobre ele, mas talvez eles. Ele é óbvio que ele sofreu, né? Era negro lá. Um ponto que eu queria pegar do Israel aqui é porque ele foi rejeitado duas vezes por duas instituições, não aceitaram ele. Voltando um pouco antes na fala da Sayaka, ela falou sobre as crianças e garotas jovens. Garotas jovens, elas eram obrigadas a terem relações com soldados alemães puros, para terem as crianças, e é isso. E também pegando um ponto muito importante ali do Ian, é porque se elas tivessem relações com pessoas que não eram puras, não eram aceitas, essas pessoas eram mortas, né? Vamos supor assim, que elas eram eliminadas da sociedade. Nossa, é algo muito legal. Não é legal, né? Mas disso. Mas tinha um soldado nazista especificamente usado para caçar judeu, que ele identificava o nariz e tudo. Na hora que ele batia o olho um filme que eu recomendo muito é Bastardos e Glórias. Na primeira cena, ele vê esse soldado, um soldado assim. Ele procura em cada segundo lá ele tá na casa. E que nem aconteceu com a Anne Frank, que ela foi descoberta. Acontece o mesmo nesse filme, que ele olha, então você tá escondendo nazista. Não, tá escondendo judeu, né? Aí ele vai e encontra. Outras duas coisas também curiosidades os tanques de guerra, eu não sei se foi na primeira ou na segunda, acho que foi na segunda. Os tanques de guerra, eles eram muito, muito quentes. Então, para suprir esse calor, eles inventaram um negócio para dar mais frio lá dentro. Aí eles avançaram e ar-condicionado. E hoje em dia é o ar-condicionado, né, pessoal? E como os soldados alemães eram muito sozinhos na guerra, o Hitler, sabe o que ele pediu? Ele pediu para inventar uma boneca para os soldados se divertirem. E foi ele que inventou o boneco sexual. Olha, rapaz, que doido. Quais são as características assim, de um judeu? Sabe dizer? Cara, não, eu nariz sou grande, negro.
Nariz grande, cabelo assim. A pele um pouco parda. O Jesus era judeu, Jesus. Tanto que é mentira aquela imagem dele. É Exatamente. só uma Exatamente. A é só imagem simbólico. inventada. A imagem é inventada, né? Pra dar um. Loirinho dos olhos azuis. Um judeu é tipo um africano, tá? Não. Assim, É, exatamente. não exatamente um Cara, africano, mas porque- é tipo as características assim parecidas. Certas Não, características. certas características, boa, ponto importante aí. Certas características idênticas, assim. Hitler também, eu sei se você sabe, mas teve um caso de pedofilia com ele. Ele abusou da sua própria sobrinha. Rapaz. Quando ela tinha uns 14, parece, ele ficou com ela. É registro histórico. E aí depois ele morreu. Ninguém sabe como ele morreu, mas se identificou que ele morreu na bomba, porque a gente considera a arcada dentária dele. Atualmente ainda existem neonazistas que acreditam que ainda podem colocar essa ideologia, que ainda é antiga, no mundo de hoje. Na verdade, são chamados de skinhead. Eu não sei se é só lá fora ou aqui também, mas são chamados de skinhead. Tem um filme muito bom que é. Eu esqueci o nome, mas é com. O nome daquele ator que fez o Edward Norton. É um filme que fala sobre ódio e sobre neonazista. É muito bom esse filme, eu recomendo. E também, cara, teve uma vez, falando do Rian aí, teve uma vez que um cara que saiu aqui do Brasil pra ir pra Alemanha falar que tinha ideia nazista, os caras pegaram e espancaram ele. É muito interessante. Ele teve um isso, cara aqui no Paraíba. Ele falou. Não, na Bahia. Ele falou que era a reencarnação de Hitler e ele estava no novo nazismo. Hitler baiano. Muitas pessoas ainda acreditam nessa ideia que é possível reconstruir o nazismo, assim, não seria totalmente impossível, mas teria que ter umas pessoas que ainda não batem muito bem da cabeça e que precisam ser estudadas, mas isso já aconteceu até em governos mais atuais, que tentaram implantar algo parecido, mas não foi possível. Outra pessoa importante nesse meio foi o Mengele. Importante, entre aspas, porque ele foi importante de uma forma ruim. Ele era chamado como Anjo da Morte. Ele era anjo da morte porque ele carregava as crianças, principalmente crianças, ele gostava. Ele era muito simpático com todas elas, mas ele fazia atrocidades com elas para pesquisar, experimentos como se elas fossem ratos, recapitulando. E ele era um anjo da morte porque ele era uma pessoa muito doce com todo mundo. Outra curiosidade é que no Brasil, um professor no estado de Santa Catarina, ele falou sobre o nazismo, eu não sei, tenho certeza, mas parece que foi dentro de sala. Depois ele foi demitido, Ele não só falou, ele apoiou as ideias do nazismo, eu vi essa notícia. pois ele foi afastado da escola, mas depois voltou novamente e continuou falando sobre isso. Tem vários filmes que relatam isso também, né? Também recomendo o Menino do Pijama Listrado, né? Exatamente. O Menino do Pijama Listrado é muito interessante. Gostei mais ou menos. É uma história muito triste, assim. É muito É triste. muito triste porque a gente vê aquela situação daquelas pessoas sendo mortas daquela forma, né? Sendo mortas de uma forma desumana, cara. E isso é muito triste, assim. Se você for entrar nos personagens ali naquela história, você vai acabar se emocionando, assim, pelas coisas que aconteceram naquele determinado século do nazismo, né? Então, por último, a gente vai chamar um sociólogo para a gente entender como é a visão dele e de outros estudiosos. Modernidade e Holocausto. Uma reflexão sobre os eventos mais terríveis do século XX. Zygmunt Bauman disse: seres humanos altamente civilizados estão sobrevoando, tentando me matar. Não sente qualquer inimizade por mim, como indivíduos, nem eu por eles. Estão apenas cumprindo seu dever. Na maioria, não tenho dúvidas, são homens bondosos e cumpridores de leis. Se um deles conseguir me fazer em pedaços com uma bomba bem lançada, não vai dormir mal por causa disso. Está servindo ao seu país, que tem o poder de absolvê-lo do mal. Zygmunt Bauman, ele explorou como o genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e como a sociedade permitiu que isso acontecesse. Bauman argumentou que o Holocausto foi um resultado de uma combinação de fatores, incluindo a desumanização da sociedade. Vai.
Não pode falar bom dia e boa noite. E aí, galera, tudo bom? Quer falar dos outros? Não dá, cara. Ai, galera. Qual é a graça, qual é? E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Mas acredito. Reticência. Bora, velho, deixa eu ensaiar aí a fala aí dele. Assustado. É porque eu tenho que conversar de lado, né? Não? Eles criaram uma política no início para combater as pessoas que eles achavam que não era digna. Ah, e outra coisa. Hitler era um monopólio, seja uma bola. Terrível. Ele fudeu o mundo com uma só bola. É isso, velho. Não, velho. E aquela história de que salvou ele? Tem que chamar o Leandro, ele vai ser o sociólogo. Galerinha, eu vou deixar espetacular. Deixa o like. E eu vou ler como, meu filho? Não, tu estudou. Se não deixar o like, Tá doido? like não é bom, então pode dar vontade. Calma aí, não. Todo mundo bem, galera. Tchau. Tá ótimo, tá ótimo. Ganha balança. E aí, gostou do nosso podcast? Caso tenha alguma ideia, envie no nosso e-mail. A gente já vai ficando por aqui. Até a próxima quinta.